Quais são os critérios católicos de interpretação da Bíblia? Como eu tenho dito nesses vídeos, há dois problemas básicos na análise da Sagrada Escritura. Primeiro é o da autoria, reconhecer que ela é inspirada por Deus e foi consolidada por uma instituição igualmente inspirada, que é a Igreja Católica. E o segundo é o da interpretação, que é saber como eu entendo aquilo que está escrito na Sagrada Escritura, já que, como coleção de 73 livros, ela é suscetível de infinitas interpretações conforme a ênfase que se dá, ora neste, ora naquele aspecto. A leitura católica da Bíblia, isto é, a leitura universal da Bíblia, ela é orgânica, sistemática e coesa. Ela é orgânica porque ela é ligada à tradição e ao magistério da Igreja. Ela é sistemática porque ela visa alcançar a Escritura inteira. E ela é coesa por um princípio chamado analogia da fé, que a insere num projeto total da revelação. São esses três elementos interpretativos que eu quero apresentar para vocês no vídeo de hoje. Em primeiro lugar, a Bíblia deve ser lida no interior da tradição viva da Igreja inteira a qual ela pertence. A Bíblia é produto da Igreja. Ela é a cristalização verbal, por escrito, daquilo que o Espírito Santo disse e diz à sua igreja, à sua comunidade eclesial. Os autores inspirados, sobretudo do Novo Testamento, foram escolhidos por Deus para usarem de um expediente ou recurso humano, que é a escrita, para que esta mensagem fosse transmitida a toda a humanidade. Vou repetir esse argumento que é importante. Deus, no seu profundo conhecimento, na sua profunda providência e sabedoria, quis se comunicar aos homens. O nome disso é revelação. Essa revelação culmina na pessoa de Cristo, que é o centro da Bíblia, que é a palavra eterna de Deus, que direta ou indiretamente é proclamada a cada momento, a cada palavra da Sagrada Escritura. A vida salvífica, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo foi escrita, sobretudo nos 4 evangelhos, interpretado pelas cartas e demonstrado o seu arremate, o seu desfecho final no Apocalipse. E os Atos dos Apóstolos demonstram a ação inicial da igreja, dita primitiva ou originária. Bem, esse Espírito Santo vivifica essa igreja, esses apóstolos, que têm autoridade magisterial para consolidar o cânone dos livros que pertencem à Sagrada Escritura e para crivar as tradições numa tradição coesa e única da igreja, que tem que é fonte também da revelação. Então a Sagrada Escritura está escrita mais no coração da igreja do que nos instrumentos materiais. Mesmo que muitos a tenham traído, por exemplo, Judas é membro da igreja, é membro do colégio apostólico, foi escolhido por Cristo e o traiu. Então, é claro que haverá Judas, traidores, aqueles que, com a sua própria vida, negam a verdade do amor de Cristo. No entanto, toda essa comunidade tem a força na cabeça do Santo Padre em união com os bispos, ou dos bispos em união com o Papa, de consolidar e de interpretar esse depósito. Por isso, não se pode ignorar essa tradição ao interpretar a igreja. Não se pode ignorar a tradição da grande interpretação católica da Sagrada Escritura. Por exemplo, a começar pelos santos padres, que foram os primeiros grandes intérpretes sistemáticos da Sagrada Escritura no seu nascedouro, no momento em que ela estava sendo escrita e formada, porque eles são, a começar pelos padres apostólicos, sucessores dos apóstolos. Por exemplo, São Clemente de Roma, Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo de Esmirna,
que conheceram os apóstolos e cujos sucessores, tanto nas cátedras episcopais quanto na tradição intelectual e espiritual, foram gerando novos autores e intérpretes da Sagrada Escritura, como Santo Irineu de Leão, como Santo Eusébio de Cesareia, como Clemente de Alexandria, como Orígenes, como Tertuliano, Santo Agostinho, São Jerônimo, São Gregório Magno, São Leão Magno. Todos esses grandes padres da Igreja interpretaram a Sagrada Escritura de acordo com a tradição a que eles pertencem. Tanto a tradição local das suas sedes episcopais, como Basílio em Cesareia, Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo, todos esses estão, São João Crisóstomo, todos esses estão lendo a Sagrada Escritura, interpretando a Sagrada Escritura no seio de uma tradição universal, que é católica, que remonta aos próprios apóstolos, sentindo-se membro de uma comunidade que atravessa o tempo e as gerações. Nenhuma escritura é suscetível de interpretação particular ou pessoal, diz São Pedro na sua carta, porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Logo, não se pode recriar o cristianismo a cada geração. Isso não é uma leitura católica, é o meu cristianismo, a Bíblia para mim. Eu acho isto. Isso não tem nenhum sentido. Com isso, nós temos que reconhecer que somos herdeiros, que recebemos uma herança e que temos um passado a preservar, que temos uma tradição, uma transmissão. São Paulo diz, aquilo que recebemos, isso legamos. Por exemplo, São Paulo reproduz as palavras sagradas de Cristo no rito da Santa Missa. É a única vez que ele cita, palavra por palavra, o que disse Nosso Senhor. Ele é apenas um transmissor do que Cristo. Então, o primeiro ponto hermenêutico de interpretação da Bíblia, o primeiro critério baseado numa teoria, baseado numa concepção teológica forte, é o da leitura orgânica da Sagrada Escritura, porque dentro de um corpo que tem 2000 anos e que ao mesmo tempo também tem toda a tradição sinagogal e a tradição judaica, que foi redimensionada na igreja, da qual a igreja também é herdeira e que precisa ser levada em conta. Por isso o Antigo Testamento, que deve ser lido, apreciado, venerado, compreendido, porque é revelado plenamente na pessoa de Cristo, que é o novo templo de Deus, que a nova arca da aliança é Nossa Senhora, o novo tabernáculo onde está o maná, as leis e a vara de Arão é a figura exatamente de Cristo, que é exatamente profeta, sacerdote e rei. Em segundo lugar, a Sagrada Escritura tem que ser lida de forma sistemática. Não há várias Bíblias, não há vários conjuntos de livros dispersos. Cada um, eu posso pinçar um, cortar, fragmentar um e lê-lo de forma relacionada a outra filosofia, a outra teologia ou a outra religião. Não, a Bíblia tem uma unidade, porque Deus é um só e ele não muda de ideia. Há uma unidade no projeto de salvação do gênero humano na pessoa de Cristo. Cristo é a palavra de Deus, esperada desde o proto-evangelho no Gênesis, capítulo 3, quando Deus anuncia que haverá um litígio fundamental entre a mulher e a serpente, e que da linhagem da mulher haverá aquela pessoa, que é Cristo, que vencerá e expurgará o mal no mundo, como nós vemos em Apocalipse capítulo 12, que é o princípio e o fim, que no fundo é a luta fundamental entre o mal e Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, a liturgia sempre relaciona a palavra de Deus, da Bíblia, com o corpo de Cristo, que é a Eucaristia, na mesa da palavra e na mesa do pão. Tá? Por isso, é extremamente importante essa busca de compreender o que é a nova aliança, o que é o sacrifício de Cristo,
qual é o ato fundamental de Cristo de entregar a própria vida na cruz como o novo Isaac que carrega o madeiro do seu sacrifício. Por isso a integração tipológica, isto é, reconhecer no Antigo Testamento os tipos ou as figuras que anunciam Cristo. Cristo é o novo Adão. Cristo é o novo Moisés. Cristo está presente em Isaac, está presente em José, porque é defenestrado pelos seus irmãos. Cristo está presente em Davi. Cristo está presente na sabedoria de Salomão. Cristo está presente nos profetas que o enunciam e anunciam a todo momento. Então, Cristo é a palavra de Deus. Primeiro, figurada ou prefigurada, tipologicamente, e depois encarnada e feito carne. E o sacrifício eucarístico é a nova aliança. E Cristo é o testamento. Por isso o Scott Hahn, neste livro que eu tenho mostrado para vocês, que é realmente extraordinário, Consumindo a Palavra, o Novo Testamento e a Eucaristia na Igreja Primitiva, realmente explica o que os cristãos primitivos chamavam de testamento, que era o próprio Cristo, que era o sacrifício de Cristo. Não era um texto escrito. O texto escrito redige aquilo que Cristo fez e o interpreta a partir do que nós chamamos agora de Antigo Testamento, que no fundo é o sacrifício redentor de Cristo pela Eucaristia, pela paixão, morte e ressurreição de Cristo na cruz. A morte na cruz. Ora, por fim, em terceiro lugar, existe o princípio da analogia da fé, que é exatamente a coesão da fé entre si, dos elementos da fé, das verdades da fé. Uma verdade não pode contradizer a outra, elas devem estar encaixadas organicamente, elas devem estar articuladas, garantindo a unidade da revelação. Não foram vários homens muito distantes no tempo e no espaço que foram depois justapostos de modo artificial. Ou seja, a igreja não chegou muitos séculos depois e reuniu os livros e começou a editá-los para que eles combinassem entre si. Na verdade, o mesmo Espírito Santo os inspirou a todos. Como diz São Paulo no começo da Epístola aos Hebreus, muitas vezes e de diversos modos outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente nos falou pelo seu Filho, que constituiu o herdeiro universal e pelo qual criou todas as coisas. Então, há um mesmo Deus que fala aos homens em períodos diferentes, com vozes diferentes, com línguas diferentes, seja em hebraico, em grego, em aramaico, né? E essa unidade da revelação é a analogia da fé. Por isso, é muito importante levar em conta essas três características da interpretação católica para ter segurança. Né? A gente tem as chaves. Cristo deixou as chaves. Deu a chave a Pedro. Tu és Pedro, sobre esta pedra te constituo, né, a cabeça da igreja, o fundamento da igreja, e tens as chaves. O que desligares nos céus, na terra será desligado nos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus. Porque Deus criou o céu e a terra e os conectou na pessoa de Cristo, que ficou presente na Santa Igreja, que é a sua esposa. Por fim, eu queria lembrá-los de se inscreverem aqui na minha newsletter para receber essas reflexões bíblicas semanalmente no seu e-mail e assim conseguir amadurecer e refletir melhor esses assuntos tão importantes para a nossa vida de fé. Muito obrigado e até a próxima.